Bem, você? Tudo ótimo. Hello! Oi, eu tô aqui na livraria Martins Fontes Paulista. Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa loja super tradicional aqui em São Paulo. Ela fica na Avenida Paulista 509. É uma ótima sugestão de passeio para vocês. Você pode sentar, tomar um café, ler um livro. Aqui um mezanino bem legal. Esse aqui é uma área que eu gosto. Quadrinhos, HQs, artes. Aqui eu tô na parte de artes. Dá a impressão que é outra loja, mas você tem um corredor por dentro que você consegue acessar do outro lado. E eu tô aqui na parte de artes da livraria, que você entra ali por dentro. Olha que legal. Ilustração. Eu vou mostrar ali do lado de fora para vocês verem. Olha aqui, essa daqui é a entrada principal da livraria Martins Fontes, aqui na Paulista. Olha que legal a loja, né? Você entra aqui, tem o mezanino, tem um café lá em cima e você tem, olha aqui que legal, você tem essa outra parte aqui, ó, tá vendo aquele corredor ali? Vai dar acesso ali aquela outra parte da livraria, que é a parte de artes. Olha só. Isso aqui é um sábado à noite. Aqui o espaço infantil da livraria. Vamos formar pequenos leitores também. Olha. Bom, começando essa semana, eu peguei uma nota de 2008 da Folha de São Paulo com o título Editora vai sincronizar lançamentos. E aí a nota diz que a editora britânica, a Penguin Books, ela anunciou que ia fazer os seus lançamentos impressos juntamente com os livros digitais. A Folha estava dizendo que essa é uma estratégia da Penguin devido ao objetivo de atender a crescente demanda dos livros digitais. E hoje em dia é uma coisa super normal, né? Mas 11 anos depois, se tornou, a maioria das editoras lançam os livros impressos e digitais tudo junto para poder abranger um público maior ainda. A publicação simultânea ia começar em setembro de 2008 e a editora já ia começar digitalizando 5.000 títulos do seu catálogo. Já começou com tudo, né? Outra nota de 2008, de 10/4, e o título é Editoras enfrentam fraudes literárias. Aí a nota fala sobre o livro Love and Consequence, da autora Margaret Seltzer. Ela publicou um livro que na verdade era para ser uma biografia da vida dela, só que ela mentiu tudo na biografia. Ela diz na história que ela foi criada num orfanato e tudo uma história bonita para fazer o público se simpatizar, mas aí acontece que era tudo uma mentira. O livro é da Riverhead Books e aí o editor responsável pelo livro, os dois editores responsáveis pelo livro disseram que não tinham como eles saber que a autora estava mentindo na obra. E aí depois eles tiveram que recolher 19.000 exemplares da obra e enfim, foi um prejuízo total para a empresa, né? Aí eu fui procurar no Google, essa mulher ficou famosa depois porque ela mentiu a história dela inteira e publicou num livro falando que ela tinha uma outra história de vida, sendo que na verdade era uma pessoa normal, criada por uma família normal e ela não tinha nada para acrescentar. Então realmente, né, porque quando escreveu uma história de ficção ao invés de falar que era uma biografia. Uma outra nota bem curta e própria do Publish News, também de 17 de abril de 2008. E ela fala sobre a rede de livrarias catarinense, de Florianópolis, e a Curitiba, de Joinville, que decidiram juntas desenvolver nos finais de semana o projeto Hora do Conto. E eu recebo releases até hoje sobre essa Hora do Conto, que acontece todos os finais de semana, no qual contadores de histórias e atores profissionais interpretam histórias para as crianças e os adolescentes. Para incentivar as crianças a conhecerem os livros, a descobrirem como escutar livros e ver as histórias de formas diferentes. É um projeto que eu acho super legal. Eu peguei uma nota do mesmo dia da anterior, de 17 de abril de 2008, e ela diz assim, Imortalidade na ABL, é uma nota do Globo do Anselmo Góes. E aí a nota diz assim, que o acadêmico Marcos Vilaça registrou bem-humorado nessa data o fato de que fazia, na época, 2 anos que nenhum acadêmico morria, né?
que fazia 2 anos que nenhum acadêmico morria na Academia Brasileira de Letras. Um fato aí, né, para ser administrado. Porque, na verdade, a última nota de hoje é uma nota de 2008 da Folha de São Paulo. E nessa data eles tinham levado 3 repórteres para fazer uma pesquisa nas livrarias da cidade de São Paulo. Porque ela começa dizendo que comprar um livro é meio que um ritual. Às vezes você já vai com o livro pronto que você quer na cabeça e você chega já com o livro certeiro e você precisa do livreiro só para te falar que livro que é ou onde o livro está. Ou no caso contrário, quando você chega na livraria sem um livro específico, você ainda precisa do livreiro para te ajudar a escolher uma obra. E aí os repórteres da Folha foram para algumas livrarias sem se identificar, para comparar o atendimento e a sinalização de cada uma. Aí, para isso, eles fizeram 3 testes. No primeiro, foi medido o tempo decorrido entre a entrada do repórter na livraria e o aparecimento de um funcionário oferecendo ajuda. A segunda foi avaliada a agilidade do vendedor em achar os títulos. Na terceira, os repórteres pediram sugestões de livro para os dias das mães e para saber se os livreiros sabiam dar um livro certinho para eles e se a sugestão fosse boa o suficiente. Acontece que essa é uma nota super interessante, só que eu não tenho o resultado da pesquisa para saber o que os repórteres acharam, quais livrarias eram, se os livreiros foram bem ou não. Vale a pena fazer de novo essa reportagem. Vale, né? Isso que eu ia falar. Vale muito fazer de novo para ver como que anda hoje em dia o atendimento dos livreiros, das livrarias, se estão rápidos, se não estão, enfim. E vale também para as pessoas visitarem as livrarias, aí elas podem fazer pesquisa por conta própria. Camila, eu vou começar de um jeito meio inusitado, assim, meio que... Eba! Tá? Tá. Eu quero saber se você sabe usar isso. Claro que eu sei! Ai, gente, que saudade! Você vai escrever uma frase sobre algo que te irrita profundamente. Uhum. Você vai escrever uma frase sobre algo que te encanta profundamente. Uhum. E uma utopia. Tá. Então, uma coisa que me irrita tá meio clarinho, Tudo mas bem. dá pra ler, né? Dá. É que o Carlos comprou a última fita em 1935. Gente, tem muito tempo que eu não pego numa máquina de escrever, eu tô até emocionada. Tá, agora uma coisa que me encanta. Literatura. Uma utopia, Uma utopia no sentido de algo a se buscar. Então, uma coisa que me irrita, machismo. Uma coisa que me encanta, literatura. E uma utopia, socialismo. Estamos arrumados. Sim, que chique. Nesse cenário lindo. Me conta uma coisa, Camila, eu nunca soube qual é o seu cargo na Kobo. É assim, não É, sei se o meu cargo- Eu devo te apresentar pelo cargo. O meu cargo, ele não existe no Brasil, né? Que é Publisher Relations Manager. Na verdade, é Senior Publisher Relations Manager. Olha só. Super cargo, né? Publisher Relations Manager. Em português seria um relacionamento com o editor, um gerente comercial, seria algo assim. Então assim, olha... Publishing News entrevista Camila Cabete. Sim! Uma das maiores defensoras nesse mercado editorial da expansão do livro para a plataforma digital. Sim. Acho que essa Porque um antigamente... resuminho, pelo menos profissional. Né? Antigamente as pessoas falavam que eu era defensora, e até eu mesma achava que eu era defensora do e-book. Mas não, né? Eu sou defensora de todas as plataformas que possam ajudar o conteúdo a chegar no leitor. Então, Você tem que considerar aquela coisa do Star Wars, aquela holografia, qualquer coisa. Holografia, exatamente, imagina. Não, Você contra a holografia. A gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, gente não né? tem ideia. A gente tem uma vaga... Eu posso fazer uma vaga previsão dos próximos 2 anos. De 2 anos pra lá, a gente já não sabe. Porque daqui a 2 anos vai surgir uma tecnologia disruptiva. Que tudo que a gente vê hoje já vai estar totalmente diferente. Olha só que doideira. Você está falando hipoteticamente 2 anos.
Hipoteticamente 2 anos. Eu tô falando sobre inovações tecnológicas. Sim, é o que, a cada 2 anos a gente tem uma disrupção. Antes eram 5. Agora estão 2, está diminuindo esse tempo, né? Então, indo para nossa pauta. Você colocou as 3 palavras. A pauta, não sabia. Machismo, literatura, socialismo. Sim. Vamos começar pela primeira. Vamos. O machismo. Então, né? É algo que eu luto desde que eu me entendo por gente, assim. Minha mãe disse que eu com 3 anos de idade falei pra ela, tudo que eu quero eu faço. Imagino que é uma pessoa que tem esse tipo de personalidade crescer num ambiente extremamente machista, né? Você tem irmãos? Tenho um irmão. Os meus pais não, porque eu sempre fui criada bem igualitariamente com meu irmão. Mas eu senti quando eu fui pra faculdade. Então, quando eu fui pra faculdade, eu vi que eu vivia numa bolha, sabe? E aí eu tive que começar a brigar pra ter espaço, pra ter voz, pra ser vista pela inteligência e não porque é uma mulherzinha aí, sabe? Então, eu entrei pra faculdade de História, que era uma faculdade muito masculina na época, e foi bem complicado. Foi bem complicado até pra começar a dar aula, porque eu lembro que uma vez eu dava aula numa comunidade, lá no Rio de Janeiro, no Jacaré. Tudo isso é Rio de Janeiro? Tudo isso Cidade Rio de Janeiro, Você nasceu em que bairro lá e cresceu? Vila da Penha. Tá. Sou nascida e criada na Vila da Penha. E subúrbio do Rio, né? É o segundo morador da Vila da Penha, habitante da Vila da Penha, que senta nesse sofá. É mesmo? Quem é o primeiro? Pedro Almeida. Eu era um morador do subúrbio do Rio, Vila da Penha. Pedro Almeida? Pedro Almeida morou na Vila da Penha. Eu não acredito, ele nunca me falou isso. Ele falou aqui. Vou cobrar essa informação dele, quero saber de onde ele morava, porque eu conheço tudo. Mas eu sou do subúrbio carioca, e onde não tinha livraria, e eu não tinha contato com livro, a não ser pela minha mãe, que sempre foi uma leitora ávida e tinha assinatura do Círculo do Livro, lembra? Círculo do Livro, sim. Círculo do Livro era tipo um clube de assinaturas de livros, e eu fiquei vidrada por livros, e na minha escola tinha uma bibliotecazinha pequenininha, e eu li tudo que eu podia dali. Mas eu era um peixe fora d'água, né? Porque ninguém ali no meu bairro gostava de livros, as pessoas na minha escola não gostavam de livros, não tinha internet pra eu achar minha turma, né? E aí eu fui pra faculdade de História e aí eu comecei a travar uma guerra contra o machismo que você não tem ideia. Aí lanço uma pesquisa onde tem números claros da dificuldade que as mulheres têm no mercado de trabalho e as pessoas não acreditam. Isso é muito bizarro. Gente, eu ainda passo por isso em 2019. A gente ainda tem medo de andar sozinha na rua. Sim. A gente ainda tem medo de aceitar uma bala no Uber. No mercado editorial, isso é atenuado porque é um meio intelectualizado e tal, então isso não existe. Como eu queria que você tivesse... Eu me saio bem como cínico, não sai? Nosso mercado é um mercado extremamente patriarcal, né? As editoras, elas estão, a grande maioria, e as grandes editoras estão nas mãos de homens. A gente vê muita mulher nas bases e chegando até o cargo de gerência, de direção para lá, tipo, é um deserto. Eu vou pular então um item aqui do papel. Para entrar na política, porque daí a terceira palavra que você me datilografou lindamente nessa máquina Royal, que era a marca usada por Cecília Meirelles. Linda essa máquina. Não é? Tô apaixonada. É coisa de cara do carrinho. Dá pra ver. Foi socialismo a palavra. Eu sou que socialismo? Pois é, a gente não sabe, né? Porque todos os modelos de socialismo que existiram no mundo, na verdade, não representam o socialismo, né? A gente teve o fidelismo, a gente teve o stalinismo, né? Agora, o socialismo a gente não teve. Então, o que a gente chega perto são os países como a Dinamarca,
né, como o Canadá, que são países capitalistas na sua essência, só que com os direitos básicos para todos eles. Então, muito pouca gente lê o Marx, né? Ele tá tão demonizado, assim como Paulo Freire e tudo mais. Ele tá tão demonizado que as pessoas nem começam a ler. É maluco, né? Porque o Marx, ele fala mais do capitalismo do que... Exato. Quando você lê Marx, você pensa assim, cara, então, para eu chegar nesse nível do socialismo, o capitalismo ele tem que estar super desenvolvido. Não é uma coisa de acabar com o capitalismo e criar um socialismo. Não é um golpe de Estado. Ele escreve sobre o socialismo como o caminho natural das coisas. É muito complexo você conversar com as pessoas, e até porque eu sou mulher, e aí eu começo a falar e eu sou muito interrompida. Então é difícil você esclarecer as pessoas. Na verdade, eu esclareço não para me desfazer do outro, mas eu esclareço porque eu tenho certeza que ele não leu Marx. Ele não leu as coisas que eu li na faculdade. Então eu tento esclarecer, mas é muito difícil. A gente está num momento onde o diálogo, né, tá muito difícil. É por isso que a gente fez o podcast, né? A gente fez o podcast. Isso é uma grande... Cara, a gente teve que tirar todas as nossas amarras femininas para fazer um podcast, porque é muito pretensioso, né? Por que pretensioso? 2 mulheres fazendo um podcast, dando a sua própria opinião sobre várias coisas, não só de livro. Obviamente a gente fala de livro porque a minha companheira querida, a Bia Alves, ela é vendedora de livros em inglês no Brasil e América Latina, para a HarperCollins US. E eu trabalho na Kobo, que é a canadense, nipo-canadense. E óbvio que no meio das nossas conversas tem livro, mas a gente não queria fazer um podcast só de livros. E a terceira palavra é literatura. Sim, minha paixão. As pessoas, elas adoram ficar se desfazendo da leitura dos outros, assim, isso me deixa... A pergunta que eu quero te fazer é essa, porque é uma preocupação nova, pelo menos para mim. Não é nova, pelo menos desde 1818, 17, porque desde que a Mary Shelley escreveu Frankenstein. Ai, meu livro mais recente favorito. O que é ser humano?